Irmãos e irmãs, a palavra de hoje está lá em João capítulo 21, versículos de 1 a 14, e ela vai falar para nós da terceira aparição de Jesus após a sua ressurreição. A primeira aparição de Jesus nós vimos diante dos discípulos de Emaús. A segunda aparição, Jesus apareceu entre os discípulos, no qual eles já estavam ali comentando sobre aquela aparição de Jesus, que eles não conheciam Jesus pelo caminho e só conheceram a partir do pão. E quando de repente, quando eles falavam, Jesus apareceu diante deles. O próprio Jesus falou para eles aqui: eu não sou um fantasma. O fantasma não tem carne como eu tenho. E hoje nós estamos diante da terceira aparição de Jesus, onde Jesus está diante dos discípulos que trabalharam a noite inteira pescando e não pescaram nada. E eis que Jesus estava à margem do rio, e lá Jesus pediu a eles: tendes alguma coisa para comer? E eles disseram: não, Senhor. Então Jesus disse: lançai a rede ao lado direito da barca. Eles lançaram e pegaram 153 grandes peixes. Irmãos e irmãs, esses discípulos não se atreviam em perguntar quem ele era, porque sabiam que era Jesus. Quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, nós não temos dúvida, mas nós temos a plena certeza de que é Ele, porque os sinais são visíveis, os acontecimentos são visíveis, a sensação é diferente. Às vezes na trajetória da nossa vida, o que necessita de nós é crer mais. Porque muitas vezes nós colocamos nas mãos de Jesus tantas situações e não cremos. Igual a situação daquele alpinista, que já estava lá quase no cume da montanha, uma montanha gelada, cheia de neve, e eis que a corda se rompeu e ele caiu. Ao ele cair, ele sentiu um tranco na corda e ele ficou espendurado. Ao ele estar ali espendurado, ele conversou com Deus. Ele falou: Senhor, se tu existes de verdade, me tira daqui. Me ajuda, Senhor Jesus, a escapar dessa. Então eis que uma voz surgiu e disse para ele: se creres em mim, corte a corda. Corte a corda. Ele disse: mas se eu cortar a corda eu vou cair e vou morrer. Então Jesus disse: se creres em mim, corta a corda. Eis que no dia seguinte, uma equipe de resgate passou para ver onde é que estava esse alpinista. Encontraram ele a 1 metro do chão, grudado na corda e congelado, morto. Faltava 1 metro. 1 metro não era o suficiente para ele morrer. Mas Deus estava ali para socorrê-lo. Por isso que Deus disse a ele: corte a corda. Às vezes nós não somos capazes de cortar as cordas que têm nos prendido, para que nós possamos iniciar uma nova fase, uma nova etapa, uma nova vida, um novo querer de Deus na nossa vida. E nessa passagem de hoje eles tinham que acreditar, porque eles já tinham pescado a noite inteira, e a gente percebe que quando a gente faz uma coisa diversas vezes e que chega alguém que dá um palpite, a gente de repente perde a paciência, perde a cabeça e a gente dá uma resposta bruta, né? Mas aqui foi diferente. Esses homens foram preparados por Jesus, eram apóstolos de Jesus,
Então Jesus preparou-os da melhor forma possível para que numa situação dessa eles pudessem pensar e realizar. E eles pensaram, e Pedro disse: Mestre, pescamos a noite inteira, mas em respeito à tua palavra, lançaremos as redes. E lançaram as redes, pegaram 153 peixes. Incrível na palavra que eles tiveram cuidado de contar quantos peixes tinha ali. É incrível, né? Mas a gente percebe que tudo na palavra é perfeito, até mesmo essa contagem. Então Jesus já estava com as brasas acesas, Jesus já estava com o fogo aceso, porque Jesus não queria que aqueles homens saíssem dali sem ser saciados com seu corpo e com seu sangue. Porque nós precisamos não somente nos saciarmos fisicamente, mas nós precisamos mais ainda nos saciarmos espiritualmente. E é essa que Jesus mais quer de nós, que nós saciemos diariamente, tanto físico como espiritualmente. Que Deus assim nos abençoe.